Socorro não sabia que o criminoso que perseguia há 10 anos por tráfico infantil era seu próprio irmão desaparecido na infância. Quando as digitais do suspeito finalmente bateram no sistema e ela viu o nome, Sebastião Silva Santos, o mesmo nome do menino de 8 anos que havia sumido de casa em 1995, sua vida de delegada exemplar desmoronou em segundos. O que aconteceu em seguida mudaria não apenas o rumo de sua carreira na Polícia Civil, mas revelaria uma verdade que poucos descobrem sobre como a injustiça social pode transformar vítimas em algozes. Mas para entender como chegamos aqui, precisamos voltar 10 anos, quando Socorro Santos, aos 32 anos, havia se tornado a delegada mais eficiente da Polícia Civil do Pará no combate ao tráfico de menores. Formada em Direito pela UFPA e com especialização em crimes contra crianças e adolescentes, ela havia construído uma carreira sólida baseada em resultados impressionantes, mais de 200 criminosos presos, dezenas de redes de exploração infantil desmanteladas, centenas de crianças resgatadas de situações de risco. Era um trabalho que exigia não apenas competência técnica, mas também uma resistência emocional extraordinária, porque Socorro lidava diariamente com os piores aspectos da natureza humana. Suas colegas a admiravam pela capacidade de manter frieza profissional mesmo nos casos mais chocantes, uma habilidade que ela havia desenvolvido ao longo de anos lidando com situações que fariam qualquer pessoa normal desistir da profissão. Socorro morava sozinha em Belém, em um apartamento simples no bairro Nazaré, onde as paredes eram decoradas com certificados de reconhecimento profissional e fotos de crianças que ela havia ajudado a resgatar. Não tinha família próxima, era filha única após o desaparecimento do irmão mais novo quando ela tinha 15 anos, criada pela avó materna após os pais morrerem em acidente de carro quando ela tinha 12 anos. O desaparecimento de Sebastião havia sido o evento que definiu sua vocação profissional. Ela havia entrado na polícia especificamente para entender e combater o tipo de crime que havia destruído sua própria família. Durante 15 anos de carreira, Socorro havia se especializado em casos de tráfico infantil, desenvolvendo uma rede de informantes e métodos investigativos que a tornaram referência nacional na área. Ela trabalhava frequentemente com outras delegacias do Norte e Nordeste, porque os criminosos que perseguia operavam em redes interestaduais complexas, movimentando crianças entre diferentes regiões do país para dificultar investigações. Sua dedicação ao trabalho era total, trabalhava fins de semana, feriados, frequentemente ficava no escritório até altas horas revisando processos e analisando evidências. Colegas próximos sabiam que Socorro havia transformado sua dor pessoal em combustível profissional, usando a experiência de ter perdido o irmão para o crime como motivação para proteger outras famílias. Em 10 anos perseguindo a mesma rede criminosa, ela havia prendido dezenas de intermediários, desmontado várias operações menores, mas nunca havia conseguido chegar aos líderes principais da organização que atuava há décadas na região amazônica. Mas o que Socorro não sabia era que essa decisão mudaria não apenas sua vida, mas revelaria uma verdade que poucos descobrem sobre como às vezes nossa maior missão pode estar conectada de forma devastadora com nossa maior dor pessoal. Socorro Santos havia nascido numa família pobre mas unida na periferia de Belém. Seus pais, José e Maria Santos, trabalhavam duro para sustentar os 2 filhos, Socorro, a mais velha, e Sebastião, 8 anos mais novo. José era carpinteiro naval, trabalhando nos estaleiros do Porto de Belém, enquanto Maria era doméstica em casas de classe média do centro da cidade. Era uma família que enfrentava dificuldades financeiras constantes, mas que mantinha vínculos afetivos sólidos e valores morais rígidos. Socorro sempre foi a irmã mais responsável, ajudando a cuidar de Sebastião desde pequeno, levando-o para a escola, fazendo sua comida, ajudando com os deveres de casa quando os pais chegavam tarde do trabalho. Sebastião era uma criança alegre, brincalhona, que adorava futebol e sonhava em ser jogador profissional.
Ele tinha um talento natural para o esporte e jogava nas peladas do bairro com meninos muito mais velhos, impressionando todos com sua habilidade técnica. A tragédia que mudaria tudo começou quando Socorro completou 12 anos. José e Maria morreram em um acidente de ônibus na BR-316, deixando os dois filhos órfãos e sem qualquer recurso financeiro. Socorro e Sebastião foram morar com a avó materna, Dona Conceição, uma senhora de 70 anos que recebia uma aposentadoria mínima e mal conseguia sustentar a si mesma. A casa da avó ficava numa área ainda mais pobre da cidade, onde a presença do tráfico de drogas e outros crimes era constante. Dona Conceição fez o que podia para criar os netos, mas sua idade avançada e as limitações financeiras tornavam a situação muito difícil. Socorro, mesmo sendo ainda criança, assumiu responsabilidades de adulto, cuidando de Sebastião e ajudando a avó com as tarefas domésticas. Ela estudava de manhã e trabalhava à tarde vendendo doces na rua para complementar a renda familiar. Sebastião, por sua vez, passou por uma transformação preocupante após a morte dos pais, se tornou mais retraído, mais agressivo na escola, começou a se envolver com grupos de meninos mais velhos do bairro que já tinham problemas com a polícia. Quando Socorro completou 15 anos, a situação financeira da família estava desesperadora. Dona Conceição havia adoecido e precisava de medicamentos caros. Socorro trabalhava em 2 empregos além de estudar, e Sebastião, então com 7 anos, frequentemente voltava para casa com roupas e brinquedos que claramente não podia ter comprado. A princípio, Socorro imaginou que fossem presentes de vizinhos ou professores, mas com o tempo ficou claro que o menino estava se envolvendo com pessoas perigosas do bairro. Uma manhã de outubro de 1995, Sebastião saiu de casa para ir à escola e nunca mais voltou. Socorro e Dona Conceição procuraram por ele durante dias, perguntaram para todos os vizinhos, foram à polícia, visitaram hospitais, mas não encontraram nenhuma pista. A polícia tratou o caso como mais um menor desaparecido da periferia, registraram o boletim de ocorrência, mas não dedicaram recursos significativos à investigação. Socorro, então com 15 anos, assumiu pessoalmente a busca pelo irmão, visitando todos os locais onde meninos de rua costumavam se reunir, falando com traficantes, prostitutas, moradores de rua, qualquer pessoa que pudesse ter informações sobre Sebastião. Durante 2 anos, ela manteve essa busca obsessiva, sempre esperando encontrar o irmão vivo em algum lugar da cidade. Dona Conceição morreu quando Socorro completou 18 anos, levando para o túmulo a culpa de não ter conseguido proteger o neto. Socorro ficou completamente sozinha no mundo, sem família, sem recursos, mas com uma determinação férrea de encontrar Sebastião e de entender o que havia acontecido com ele. Foi essa experiência traumática que a levou a cursar Direito e posteriormente ingressar na Polícia Civil, sempre especializado em crimes contra menores. Enquanto Socorro permanecia ali, cercada pelo sucesso profissional que havia construído sobre a base de sua maior dor pessoal, não podia imaginar que em breve descobriria que o irmão que procurava havia se tornado exatamente o tipo de criminoso que ela passará a vida inteira combatendo. A investigação que mudaria tudo começou de forma rotineira numa segunda-feira de agosto, quando Socorro recebeu informações de que uma nova rede de tráfico infantil estava operando entre Belém, São Luís e Fortaleza. Os informantes falavam de um líder conhecido apenas como Tião, que comandava operações sofisticadas de aliciamento de menores em situação de vulnerabilidade social. Era o tipo de caso que Socorro havia trabalhado centenas de vezes, criminosos que se aproveitavam da pobreza e da falta de estrutura familiar para transformar crianças em mercadoria. Durante 3 meses, ela coordenou uma força-tarefa que incluía policiais de 3 estados, mapeando as rotas utilizadas pela rede, identificando os pontos de aliciamento, documentando o método de operação dos criminosos.
A organização era mais sofisticada do que a maioria. Eles não sequestravam crianças aleatoriamente, mas trabalhavam com um perfil específico, meninos e meninas entre 8 e 12 anos, em situação de rua ou com famílias desestruturadas, que eram convencidos inicialmente com promessas de trabalho e moradia. O modus operandi era cruel mas eficiente: ganhar a confiança das crianças através de pequenos presentes e atenção, depois gradualmente isolá-las de qualquer rede de apoio que pudessem ter, até que ficassem completamente dependentes da organização criminosa. Socorro reconhecia nesse padrão algo perturbadoramente familiar, que a lembrava das circunstâncias do desaparecimento de Sebastião anos atrás. Em novembro, a operação policial finalmente conseguiu desmantelar parte da rede e prender dezenas de criminosos, mas o líder Tião conseguiu escapar. Durante os interrogatórios, vários criminosos presos mencionaram detalhes sobre ele que intrigaram Socorro. Era um homem de aproximadamente 25 anos, nascido em Belém, órfão desde criança, que havia começado como vítima da própria rede antes de se tornar líder. Era alguém que conhecia intimamente a psicologia de crianças abandonadas porque havia passado pela mesma experiência. Essas informações criaram uma inquietação crescente em Socorro, que começou a fazer conexões entre o perfil de Tião e a história de seu irmão desaparecido. Em dezembro, a investigação teve uma reviravolta quando a Polícia Federal interceptou comunicações que permitiram localizar um esconderijo onde Tião estava se refugiando. Foi montada uma operação conjunta para capturá-lo numa casa abandonada na periferia de Belém, e Socorro insistiu em participar pessoalmente da prisão. Quando chegaram ao local, encontraram evidências de que o suspeito havia fugido às pressas, mas havia deixado para trás documentos e objetos pessoais que foram recolhidos para análise. Entre esses objetos, Socorro encontrou uma pequena bola de futebol de plástico, desbotada e desgastada, mas com uma característica específica que a fez congelar: tinha um nome escrito à mão com caneta permanente: Sebastião. Era exatamente igual à bola que ela havia dado ao irmão no último aniversário dele, 2 meses antes do desaparecimento. A coincidência a perturbou profundamente, mas ela tentou racionalizar que poderia ser apenas acaso. Sebastião era um nome comum, e muitas crianças tinham bolas similares. Foi então que aconteceu o impossível. Uma semana depois, Tião foi finalmente capturado numa operação em Fortaleza, e suas digitais foram enviadas para o Sistema Nacional de Identificação Criminal. Quando o resultado chegou à mesa de Socorro, ela leu o nome oficial do preso: Sebastião Silva Santos, 25 anos, natural de Belém, órfão. As informações batiam perfeitamente com seu irmão desaparecido, mas ela ainda relutava em acreditar na possibilidade devastadora que se apresentava. Decidiu verificar pessoalmente, solicitando acesso às fotos do preso e comparando com as últimas fotos que tinha de Sebastião criança. Mesmo com as mudanças naturais da idade e as marcas que a vida nas ruas havia deixado no rosto dele, não havia dúvida possível: o líder da rede de tráfico infantil que ela perseguia há 10 anos era seu irmão mais novo. Se você está acompanhando esta história sobre como destinos podem se cruzar de formas inesperadas e devastadoras, saiba que Histórias de Luz traz semanalmente histórias que mostram como a vida pode nos confrontar com verdades que nunca imaginamos enfrentar. Inscreva-se no canal para acompanhar mais histórias que exploram os mistérios e as reviravoltas que moldam nossas vidas de maneiras extraordinárias. Voltemos agora para descobrir como Socorro lidou com esta revelação impossível. A descoberta foi tão chocante que Socorro precisou ser afastada temporariamente do caso por questões de conflito de interesse pessoal. Durante uma semana inteira, ela ficou em casa tentando processar a realidade de que havia passado 10 anos de sua carreira perseguindo o irmão que pensava estar procurando para salvar. Sebastião não havia sido vítima de tráfico como ela sempre acreditara, havia se tornado o próprio traficante, perpetuando o ciclo de violência contra outras crianças na mesma situação de vulnerabilidade que ele havia vivido.
O que Socorro descobriu sobre as escolhas que seu irmão havia feito e sobre sua própria responsabilidade nessa tragédia familiar mudaria completamente sua compreensão sobre justiça, vingança e as complexidades da natureza humana. Durante o afastamento temporário, Socorro enfrentou a crise mais profunda de sua vida profissional e pessoal. Ela havia dedicado 15 anos de carreira a combater exatamente o tipo de criminoso que seu irmão havia se tornado, e agora precisava decidir se sua sede de justiça incluía a própria família. A primeira decisão que tomou foi visitar Sebastião na prisão, mesmo sabendo que essa conversa poderia destruir qualquer esperança de reconciliação familiar que ainda pudesse existir. O encontro aconteceu numa sala de interrogatório da Polícia Federal, com Sebastião algemado e Socorro do outro lado da mesa como representante da lei. Ele a reconheceu imediatamente, mas não demonstrou surpresa ou arrependimento, apenas uma frieza que chocou Socorro profundamente. "Então você virou polícia, irmã", foi a primeira coisa que ele disse, como se os 20 anos de separação tivessem sido apenas alguns dias. "Sempre soube que um dia a gente ia se encontrar assim." Socorro tentou encontrar no rosto dele algum traço do menino alegre que lembrava, mas Sebastião havia se tornado um homem endurecido pela vida nas ruas, com cicatrizes físicas e emocionais que contavam uma história de violência e sobrevivência. Durante 2 horas, ela ouviu o relato dele sobre o que havia acontecido após seu desaparecimento, como havia sido aliciado inicialmente por traficantes que prometeram comida e proteção, como havia sido explorado sexualmente durante anos, como havia aprendido gradualmente a se tornar predador para sobreviver num mundo onde ser vítima significava morte. "Você não entende, Socorro", ele disse sem demonstrar emoção. "Quando você é criança na rua, ou você vira caçador ou vira caça. Eu escolhi viver." A conversa revelou que Sebastião sabia exatamente quem era Socorro profissionalmente, que havia acompanhado sua carreira através de notícias na imprensa, que até sentia um orgulho distorcido por ter uma irmã famosa na polícia. Mas também deixou claro que não sentia culpa pelo que havia feito, que via seu trabalho no tráfico como uma forma de sobrevivência em um sistema que os havia abandonado quando eram crianças. "Onde você estava quando eu precisava?", ele perguntou, e Socorro não soube responder além de dizer que era apenas uma criança também, que havia feito o que podia. A acusação dele a atingiu profundamente porque tocou em uma culpa que ela carregava há décadas, a sensação de que poderia ter feito mais para proteger o irmão, que havia falhado na responsabilidade que assumiu após a morte dos pais. Nos dias seguintes a essa conversa, Socorro mergulhou em uma reflexão profunda sobre as complexidades da justiça e da responsabilidade social. Ela começou a estudar casos similares ao de Sebastião, pesquisando sobre como vítimas de tráfico infantil frequentemente se tornavam perpetradores do mesmo crime, perpetuando ciclos de violência que afetavam gerações. Descobriu estatísticas devastadoras sobre como o sistema de proteção à infância falhava sistematicamente em casos como o do irmão, como a falta de políticas públicas eficazes criava um pipeline direto da vulnerabilidade infantil para o crime organizado. Essa pesquisa forçou a questionar não apenas a trajetória pessoal de Sebastião, mas também a eficácia do próprio sistema de justiça criminal do qual ela fazia parte há 15 anos. Mas Socorro ainda não estava preparada para a decisão que teria que tomar entre a justiça pessoal que sentia que seu irmão merecia e a justiça social que suas centenas de vítimas exigiam. A decisão mais difícil da vida de Socorro chegou quando o Ministério Público ofereceu a Sebastião um acordo de delação premiado em troca de informações sobre as redes internacionais de tráfico infantil. Como a delegada mais experiente no caso, Socorro foi chamada para avaliar tecnicamente se o acordo seria vantajoso para desmantelar organizações maiores que operavam há décadas na região amazônica. Era uma situação de conflito ético devastador. Ela podia usar sua posição para garantir que Sebastião recebesse a pena máxima possível, vingando simbolicamente todas as crianças que ele havia traficado.
Ou podia apoiar profissionalmente o acordo que permitiria salvar centenas de outras crianças que ainda estavam sendo exploradas pelas redes que ele conhecia intimamente. Durante a reunião com promotores e investigadores federais, Socorro apresentou os dados técnicos de forma objetiva, mas internamente estava dividida entre a irmã que queria salvar o que restava de Sebastião e a policial que havia jurado proteger crianças inocentes. O acordo proposto reduziria a pena de Sebastião de 30 anos para 8 anos, desde que ele fornecesse informações detalhadas sobre rotas de tráfico, identificasse outros criminosos e colaborasse ativamente com operações futuras. Tecnicamente, era um acordo vantajoso para a justiça. As informações de Sebastião poderiam desmantelar redes que envolviam dezenas de traficantes e salvar centenas de crianças. Mas emocionalmente, Socorro sentia como se estivesse traindo todas as famílias que haviam perdido filhos para o crime que seu irmão havia ajudado a perpetuar. Após a reunião, Socorro tomou uma decisão que surpreendeu a todos, incluindo a si mesma. Pediu para interrogar pessoalmente Sebastião uma última vez antes de dar seu parecer técnico sobre o acordo. Durante esse interrogatório final, ela fez uma proposta não oficial ao irmão. Se ele realmente se arrependia do que havia feito e queria contribuir para a justiça, ela o apoiaria no acordo de delação. Mas se ele estava apenas tentando reduzir sua própria pena sem sentir responsabilidade pelas vítimas, ela faria tudo ao seu alcance profissional para garantir que ele cumprisse a pena máxima. Sebastião, ela disse olhando diretamente nos olhos dele, eu preciso saber se ainda existe algo do meu irmão em você, ou se você se tornou completamente um monstro que eu passo a vida combatendo. A resposta dele definiria não apenas o destino legal de Sebastião, mas também determinaria se Socorro conseguiria separar sua dor pessoal de sua responsabilidade profissional. Por alguns momentos, Sebastião ficou em silêncio, e Socorro viu pela primeira vez desde o reencontro uma centelha de emoção genuína em seus olhos. Socorro, ele disse com voz embargada, eu me tornei tudo o que você odeia porque não sabia como ser outra coisa. Mas se você está me dando uma chance de ajudar a quebrar esse ciclo, de impedir que outras crianças passem pelo que eu passei, eu aceito. Naquele momento, Socorro entendeu que sua escolha não era entre vingança e perdão, mas entre perpetuar o ciclo de violência ou trabalhar ativamente para quebrá-lo. O que aconteceu depois dessa decisão corajosa de colocar justiça social acima de vingança pessoal transformaria não apenas o destino de Sebastião, mas revelaria a Socorro uma nova forma de combater o crime que havia consumido sua família. A decisão de Socorro de apoiar o acordo de delação de Sebastião criou ondas de reação que ela não havia antecipado. Primeiro, dentro da própria Polícia Civil, colegas que não conheciam sua conexão pessoal com o caso criticaram duramente sua recomendação técnica de aceitar a colaboração de um criminoso tão perigoso. Socorro está ficando mole, comentavam alguns investigadores mais antigos. Não é possível que ela ache que esse bandido merece uma segunda chance. A ironia da situação era devastadora para ela. Estava sendo criticada por supostamente ter pena do irmão, quando na realidade sua decisão havia sido puramente técnica, baseada no potencial de salvar outras crianças. Sebastião, por sua vez, cumpriu rigorosamente sua parte do acordo. Durante 6 meses de colaboração, ele forneceu informações detalhadas sobre operações que a polícia investigava há anos sem sucesso. Revelou rotas de tráfico que conectavam a Amazônia com grandes centros urbanos, identificou mais de 40 criminosos que ocupavam posições-chave nas redes, e ajudou a localizar casas de exploração onde dezenas de crianças estavam sendo mantidas em cativeiro. As informações dele permitiram o resgate de 123 menores em situação de exploração, o maior resultado já alcançado por uma operação única na região norte. Dr. Mendes, o promotor federal responsável pelo caso, ficou impressionado com a qualidade e precisão das informações fornecidas por Sebastião.
Nunca tivemos um colaborador com conhecimento tão detalhado sobre essas organizações, ele comentou durante uma reunião de avaliação. As informações dele nos permitiram desmantelar em 6 meses redes que operavam há décadas. Para Socorro, acompanhar o irmão durante esse processo de colaboração foi uma experiência complexa e emocionalmente desafiadora. Ela precisava manter profissionalismo durante os interrogatórios, mas não podia ignorar que estava vendo Sebastião demonstrar, pela primeira vez desde o reencontro, algo que parecia arrependimento genuíno. Quando ele descrevia os detalhes das operações criminosas, sua voz carregava uma culpa palpável, especialmente quando falava sobre as crianças que haviam sido vítimas da rede que ele ajudara a comandar. A mudança mais significativa na vida de Socorro, porém, foi perceber como o caso havia alterado sua compreensão sobre prevenção criminal. Durante anos, ela havia focado exclusivamente em prender criminosos após os crimes já terem sido cometidos, mas a experiência com Sebastião a fez entender que o verdadeiro combate ao tráfico infantil precisava começar muito antes, nas condições sociais que criavam vulnerabilidade. Ela começou a estudar políticas públicas de proteção à infância, programas de assistência social, metodologias de prevenção comunitária. Descobriu que existiam experiências internacionais bem-sucedidas de redução do tráfico infantil através de intervenção precoce em comunidades de risco, mas que o Brasil implementava muito pouco desse tipo de abordagem preventiva. Se você tem acompanhado esta jornada sobre como confrontar o passado pode transformar nossa forma de lutar por justiça, saiba que Histórias de Luz compartilha semanalmente histórias de pessoas que encontraram forças para quebrar ciclos destrutivos e construir soluções que vão além da vingança pessoal. Durante o processo de colaboração de Sebastião, Socorro também teve que lidar com a reação das famílias das vítimas que descobriram sua conexão familiar com o criminoso. Algumas foram compreensivas, reconhecendo que ela havia priorizado o interesse coletivo acima da dor pessoal. Outras, porém, sentiram-se traídas, questionando como ela podia representar justiça para os filhos delas enquanto negociava acordos com seu próprio irmão. Maria Silva, mãe de uma das vítimas resgatadas, confrontou o Socorro publicamente. Como você pode dormir à noite sabendo que ajudou a reduzir a pena do homem que destruiu a infância da minha filha? Socorro não tinha resposta fácil para essa pergunta, mas sabia que sua decisão havia resultado no resgate de mais de 100 de crianças que ainda estavam sendo exploradas. O conflito entre justiça individual e coletiva se tornará uma realidade concreta em sua vida profissional. 3 meses após o início da colaboração, Sebastião foi transferido para uma prisão de segurança média, onde começou a participar de programas de ressocialização. Socorro o visitava mensalmente, não como irmã saudosa, mas como profissional acompanhando um caso complexo de reintegração social. Durante essas visitas, ela observava mudanças graduais no comportamento dele, menos agressividade, mais reflexão sobre as consequências de suas ações, interesse genuíno em contribuir para programas de prevenção ao crime. Socorro, ele disse durante uma dessas visitas, eu sei que não posso desfazer o mal que fiz, mas quero usar o tempo que me resta para impedir que outras crianças sigam o caminho que eu segui. O que Socorro descobriu sobre transformar dor pessoal em mudança social nas semanas seguintes revelaria uma nova vocação que ia muito além de sua carreira na polícia. A transformação completa na vida de Socorro se consolidou durante o julgamento final de Sebastião, 8 meses após sua prisão. Como parte do acordo de delação, ele foi condenado a 8 anos de prisão, mas com direito a cumprir parte da pena em regime semiaberto devido à colaboração excepcional prestada à justiça. Durante a audiência, Socorro testemunhou como representante da força-tarefa que coordenou as investigações, mas pela primeira vez em sua carreira, seu depoimento incluiu uma perspectiva que ia além da punição criminal. Excelência, ela disse ao juiz, este caso me ensinou que o verdadeiro combate ao tráfico infantil não pode se limitar à prisão dos criminosos.
Precisamos atacar as raízes sociais que transformam crianças vulneráveis em alvos desses crimes. Sua fala surpreendeu todos na sala, incluindo promotores e advogados que a conheciam como uma das delegadas mais rigorosas no combate ao crime organizado. Socorro havia chegado à conclusão de que 15 anos prendendo criminosos haviam gerado resultados limitados porque não atacavam as causas estruturais do problema. A experiência com Sebastião a forçara a confrontar uma verdade desconfortável. Enquanto existissem crianças em situação de extrema vulnerabilidade social, sempre haveria criminosos dispostos a explorar essa vulnerabilidade. Após o julgamento, Socorro tomou a decisão mais radical de sua carreira. Pediu licença da Polícia Civil para desenvolver um projeto piloto de prevenção ao tráfico infantil em comunidades de alto risco de Belém. Utilizando sua experiência de campo e as informações detalhadas que Sebastião havia fornecido sobre os métodos de aliciamento, ela elaborou uma metodologia de intervenção comunitária que identificava crianças em situação de vulnerabilidade antes que fossem abordadas por criminosos. O projeto começou com recursos próprios e apoio de organizações não governamentais, mas rapidamente atraiu a atenção de órgãos federais impressionados com os resultados preliminares. Em 6 meses de operação, a iniciativa havia identificado e protegido 43 crianças que apresentavam o perfil típico de vítimas de tráfico, oferecendo-lhes suporte educacional, psicológico e assistência às suas famílias. Mais importante, nenhuma criança acompanhada pelo programa havia desaparecido ou sido aliciada por criminosos. Sebastião, cumprindo pena em regime semiaberto, se tornou colaborador do projeto de forma indireta, ajudando o Socorro a refinar os métodos de identificação de situações de risco e a entender melhor a psicologia dos criminosos que aliciavam menores. Sua contribuição era sempre mediada por psicólogos e assistentes sociais, nunca envolvia contato direto com as crianças atendidas, mas suas informações foram fundamentais para tornar o programa mais eficaz. Ele conhece esse mundo por dentro, Socorro explicou para Septical colegas que questionavam o uso de um ex-criminoso no programa. Ninguém entende melhor como esses predadores pensam. A metodologia desenvolvida por Socorro começou a ser replicada em outras cidades da região norte, com adaptações para as especificidades locais, mas mantendo os princípios fundamentais: intervenção precoce, suporte familiar integral e acompanhamento psicossocial prolongado. Dr. Mendes, o promotor federal, se tornou um dos maiores defensores do programa, argumentando que ele representava uma evolução necessária no combate ao crime organizado. Socorro desenvolveu uma abordagem que ataca o problema na raiz ao invés de apenas tratar os sintomas, ele disse durante uma conferência sobre direitos da criança. Os resultados falam por si mesmos. Em 2 anos de operação, o programa havia se expandido para 17 municípios do Pará e havia começado a influenciar políticas públicas estaduais de proteção à infância. Socorro se tornou consultora técnica do Ministério da Justiça para a replicação da metodologia em outros estados, mantendo sua base operacional em Belém, mas viajando frequentemente para capacitar equipes em outras regiões. Sua reputação evoluiu de delegada eficiente para pioneira em prevenção criminal, reconhecida nacionalmente como especialista em metodologias inovadoras de proteção infantil. O relacionamento com Sebastião continuou sendo complexo, mas havia encontrado um equilíbrio baseado em propósito compartilhado ao invés de nostalgia familiar. Ele cumpria sua pena contribuindo para o programa que ela havia criado, e ambos entendiam que estavam trabalhando para quebrar o ciclo de violência que havia destruído sua própria família. Durante uma das visitas regulares, Sebastião comentou: "Socorro, a gente não pode mudar o que aconteceu conosco, mas pelo menos está impedindo que aconteça com outras famílias." Socorro havia encontrado uma forma de transformar a maior tragédia de sua vida pessoal na maior conquista de sua carreira profissional.
Ela não havia perdoado Sebastião no sentido tradicional, nem havia conseguido reconstruir um relacionamento fraternal com ele, mas havia encontrado uma maneira de usar a dor que compartilhavam para criar algo construtivo que beneficiava a sociedade como um todo. Sua nova vocação combinava a experiência policial que havia desenvolvido ao longo de 15 anos com uma compreensão profunda das causas sociais do crime, criando uma abordagem holística que estava revolucionando as políticas de proteção infantil na região amazônica. Socorro havia descoberto que a verdadeira justiça não estava apenas em punir criminosos, mas em prevenir que outras crianças se tornassem tanto vítimas quanto perpetradores dos crimes que haviam destroçado sua própria família. O impacto da metodologia desenvolvida por Socorro se espalhou de forma exponencial através da região norte e além, criando uma transformação silenciosa mais profunda nas políticas de proteção infantil do Brasil. Nos 2 anos seguintes ao lançamento do projeto piloto, órgãos federais documentaram uma redução de 62% nos casos de desaparecimento de menores nas comunidades atendidas pelo programa, um resultado estatisticamente impossível de ignorar. O Ministério da Justiça classificou a metodologia de Socorro como inovação disruptiva no combate ao tráfico infantil e a incluiu no Plano Nacional de Enfrentamento ao Crime Organizado como estratégia oficial a ser implementada em todo o território nacional. Delegacias de outros estados começaram a solicitar capacitação para replicar o programa em suas jurisdições, e Socorro se viu na posição inusitada de ter que sistematizar e ensinar técnicas que havia desenvolvido intuitivamente através de sua experiência pessoal. Universidades federais da região norte iniciaram parcerias acadêmicas para estudar e aprimorar a metodologia, transformando em objeto de pesquisas em criminologia, psicologia social e políticas públicas. O programa também atraiu atenção internacional quando a ONU incluiu a experiência de Belém em um relatório sobre melhores práticas globais de combate ao tráfico humano. Representantes de países como Colômbia, Peru e Bolívia visitaram as instalações do projeto para entender como adaptar a metodologia às suas realidades locais. Socorro passou a participar de conferências internacionais, apresentando resultados que demonstravam como intervenção comunitária coordenada poderia ser mais eficaz do que abordagens puramente repressivas. Mais importante que o reconhecimento oficial, porém, era o impacto real nas comunidades onde o programa operava. Famílias que anteriormente viviam com medo constante de perder seus filhos para o crime organizado começaram a desenvolver redes de apoio mútuo, criando uma vigilância comunitária eficiente que identificava rapidamente situações de risco. Professores das escolas locais foram treinados para reconhecer sinais precoces de aliciamento, e a colaboração entre educadores, assistentes sociais e policiais comunitários criou um sistema integrado de proteção que funcionava 24 horas por dia. Dona Miriam, moradora do bairro do Jurunas onde o programa começou, comentou durante uma reunião comunitária: "Antes, a gente vivia com medo de deixar as crianças brincarem na rua. Agora, toda a vizinhança cuida de todo mundo. As crianças estão mais seguras, e os pais estão mais tranquilos." A transformação mais significativa aconteceu na própria percepção das crianças sobre suas possibilidades de futuro. O programa incluía componentes educacionais e profissionalizantes que ofereciam alternativas concretas à vida nas ruas, e muitos menores que anteriormente estariam em situação de risco extremo começaram a desenvolver projetos de vida baseados em educação e trabalho legal. Jéssica, uma menina de 12 anos que foi identificada como potencial vítima no primeiro ano do programa, 3 anos depois estava cursando o ensino médio técnico e planejava estudar enfermagem. "Tia Socorro me mostrou que eu podia ser qualquer coisa, não precisava aceitar a vida que as pessoas ruins ofereciam", ela disse durante uma cerimônia de formatura do programa. A colaboração continuada de Sebastião também gerou resultados inesperados. Suas informações permitiram que Socorro e sua equipe antecipassem mudanças nas táticas dos criminosos,
adaptando os métodos de prevenção conforme as organizações criminosas modificavam suas estratégias de aliciamento. Era uma abordagem dinâmica que mantinha o programa sempre um passo à frente dos predadores, algo que programas tradicionais de proteção infantil raramente conseguiam alcançar. Em 3 anos de operação, o programa havia protegido diretamente mais de 400 crianças identificadas como estando em risco extremo de serem aliciadas por redes de tráfico. Indiretamente, através das mudanças nas comunidades atendidas, milhares de outras crianças se beneficiavam de um ambiente social mais seguro e vigilante. Os dados mostraram que comunidades onde o programa operava há mais de 2 anos praticamente eliminaram novos casos de desaparecimento de menores relacionados ao crime organizado. 5 anos após a prisão de Sebastião e 4 anos após o início do programa de prevenção, Socorro havia se tornado uma referência nacional em políticas inovadoras de proteção infantil. Mas sua maior conquista permanecia sendo o impacto silencioso e duradouro nas comunidades onde o projeto operava. O programa havia evoluído de uma iniciativa experimental para uma política pública oficial implementada em 11 estados brasileiros, com adaptações específicas para diferentes realidades regionais, mas mantendo os princípios fundamentais que Socorro havia desenvolvido. Diferentemente de programas governamentais tradicionais que dependiam exclusivamente de recursos federais, a metodologia criada por Socorro enfatizava o protagonismo comunitário e a sustentabilidade local, garantindo que as mudanças implementadas se mantivessem mesmo com alterações nas políticas governamentais. Sebastião, agora cumprindo pena em regime aberto, havia se tornado peça fundamental do programa de uma forma que ninguém havia imaginado inicialmente. Trabalhava como consultor em prevenção criminal, sempre supervisionado por psicólogos, ajudando a formar equipes de segurança pública em outros estados sobre psicologia de aliciamento e métodos de identificação precoce de situações de risco. Sua experiência como ex-criminoso, combinada com seu genuíno arrependimento e desejo de reparação, criava um impacto educativo único em policiais que tradicionalmente viam apenas o lado punitivo da justiça criminal. Ele nos ensina coisas que nenhum manual acadêmico consegue ensinar, comentou a delegada Fernanda Costa, de Manaus, após participar de uma capacitação onde Sebastião colaborou. Entender como a mente criminosa funciona nos ajuda a proteger as crianças de forma muito mais eficiente. O relacionamento entre Socorro e Sebastião havia evoluído para algo que transcendia tanto a nostalgia familiar quanto o conflito profissional. Eles haviam encontrado um propósito compartilhado que dava significado às suas experiências dolorosas, transformando o trauma pessoal em contribuição social. Durante suas conversas mensais, não falavam sobre o passado com sentimentalismo, mas planejavam estratégias futuras para expandir o alcance do programa e aperfeiçoar seus métodos. A gente não pode mudar nossa história, Sebastião disse durante uma dessas reuniões, mas pode usar ela para escrever histórias diferentes para outras famílias. As comunidades onde o programa operava há mais tempo desenvolveram uma cultura de proteção infantil que funcionava independentemente da presença constante de órgãos oficiais. Vizinhos se conheciam pelo nome, crianças eram acompanhadas coletivamente em seu desenvolvimento, e situações de vulnerabilidade eram identificadas e endereçadas antes que se tornassem crises. Era um modelo de segurança comunitária baseado em vínculos sociais fortes ao invés de apenas vigilância policial. Dona Conceição, neta da avó de Socorro que morrera há décadas atrás, cresceu no bairro onde o programa começou e agora trabalhava como assistente social em uma das unidades do projeto. Tia Socorro transformou nossa comunidade, ela comentou. As crianças de hoje crescem sabendo que são protegidas e valorizadas. Elas têm esperança de um jeito que a nossa geração nunca teve. A metodologia desenvolvida por Socorro começou a influenciar políticas públicas muito além da proteção infantil. Secretarias municipais de educação,
Saúde e assistência social de várias cidades passaram a adotar princípios de intervenção comunitária preventiva em suas próprias áreas de atuação, criando uma abordagem integrada de desenvolvimento social que atacava múltiplas formas de vulnerabilidade simultaneamente. Universidades incluíram a experiência de Belém em currículos de criminologia, serviço social e políticas públicas como exemplo prático de como teoria acadêmica pode ser transformada em soluções reais para problemas complexos. Socorro nunca se tornou uma personalidade midiática ou uma figura política nacional, mas sua influência era profundamente sentida por profissionais e comunidades em todo o país. Ela havia criado um modelo replicável de transformação social que provava ser possível quebrar ciclos de violência através de intervenção inteligente e trabalho comunitário consistente. Seu legado não estava em fama pessoal, mas na mudança concreta na vida de milhares de crianças que cresceram mais seguras por causa do programa que ela havia desenvolvido a partir de sua própria dor familiar. A história de Socorro e Sebastião se tornará lenda local em Belém, uma narrativa sobre como mesmo as tragédias mais devastadoras podem ser transformadas em força para proteger outras pessoas da mesma dor. Crianças da região cresciam ouvindo essa história como exemplo de que é possível encontrar propósito mesmo nas circunstâncias mais difíceis, e que a verdadeira justiça às vezes significa trabalhar para prevenir crimes ao invés de apenas punir criminosos. Histórias de transformação que mostram como confrontar nosso passado mais doloroso pode nos levar a criar mudanças extraordinárias na vida de outras pessoas, nos lembram do poder que temos de quebrar ciclos destrutivos. Se você foi tocado pela jornada de Socorro, que transformou a descoberta devastadora sobre seu irmão em um programa que protegeu milhares de crianças vulneráveis, saiba que Histórias de Luz traz semanalmente histórias que celebram a capacidade humana de encontrar luz mesmo nas situações mais sombrias. Inscreva-se no canal para acompanhar mais histórias que provam como podemos transformar nossa maior dor em nossa maior contribuição para o mundo. Esta foi mais uma História de Luz.